Shalom, meus amados, bom dia. Pastor David Tiuba aqui para mais uma devocional. Não sei a hora que você vai assistir essa devocional, então pode ser boa tarde, boa noite, mas que Jesus possa tocar o seu coração. Estou aqui em São Paulo, dirigindo rumo à Praia Grande e Deus me trouxe a lembrança, né? Eu tenho pensado muito sobre o nosso próximo, sobre o princípio do Evangelho, né? E uma das coisas que eu falo, Deus, Ele gosta de gente. Então o centro do Evangelho é o Senhor, mas o propósito do Evangelho é gente. Então nós não conseguimos entender o Evangelho se nós não queremos conviver ou entender pessoas. Então é muito importante eu pensar nisso e entender que isso é uma chave para que Deus possa fazer algo na minha vida. Gente, se sair um sonzinho de fundo é o GPS falando junto. E o que acontece? Livro de Tessalonicenses, capítulo 5, no verso 15, lá Paulo escreve algo fabuloso. E Paulo é uma pessoa que tinha essa interpretação de olhar para pessoas. Ele entendia que o Evangelho era embasado em pessoas, ou melhor, embasado em Cristo, com o propósito de alcançar pessoas. E ele fala lá que nós precisamos fazer o bem para todos e cuidar para que o bem seja feito para outras pessoas também. Então é interessante que quando nós olhamos o texto de Tessalonicenses 5,15, nós vemos que não basta nós fazermos o bem, mas nós não podemos manter a inércia diante de pessoas que fazem mal a outras pessoas. Que a nossa atitude não pode ser uma atitude de se abster ou de não fazer nada quando nós vemos pessoas fazendo mal a outras pessoas. E o interessante é que quando Paulo fala isso, ele não está falando de crente fazer bem para crente. Ele está falando de gente fazer bem para gente. Então aprenda que nós vamos começar a mostrar o nosso coração igual ao coração de Deus, igual ao coração de Jesus, quando nós começarmos a entender que nós precisamos tratar pessoas não por quem elas servem, mas pelo que elas são. E quando eu falo do que elas são, eu não estou falando do que elas fazem, eu estou falando do que elas são. E antes de você pensar qualquer coisa sobre o que são, lembre-se que são obra-prima da mão de Deus, que Deus as criou para que fossem a coisa mais linda dessa terra. Porque, por incrível que pareça, eu ainda acredito que gente é a obra mais linda que Deus fez. Até porque Deus fez todas as coisas pra gente e não fez a gente para todas as coisas. Então pense nisso, aplique isso na sua vida e você vai ver como o Evangelho é muito mais simples do que andam dizendo por aí. Shalom, tenha um dia lindo.